tema de hoje é saúde mental, mas por um prisma diferente daquilo que você está acostumado a ver na maioria das entrevistas. Então se liga só no Café Corporativo daqui a pouco. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje com a Ana Paula Duarte, ela que é palestrante e mentora na área da regulação das emoções, né, com foco em saúde mental, com foco em equilíbrio. É isso, Ana? Seja bem-vinda, viu? Isso mesmo, Aguinaldo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nesse Canal 25 tão incrível. E é isso, eu tenho um transtorno, eu fui diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline e com isso eu fiz a minha trajetória para auxiliar e direcionar outras pessoas. É que as pessoas, quando elas são diagnosticadas, elas acham que ali é um problema que pode ser um fim da linha, e na realidade não é, né? É o início de um... É o início de uma nova maravilhosa jornada, porque eu falo que é só um nome, é só um rótulo. Nós não somos o diagnóstico. E independente de diagnóstico, independente de transtorno, todos nós temos as nossas emoções. E quanto melhor a gente consegue lidar com elas, mais boa, né? Assim, uma melhor comunicação a gente tem, um melhor convívio com todas as pessoas a gente consegue parar e entender o outro de uma forma melhor, de uma forma mais serena. A vida, eu falo que ela não é uma luta diária. Sim. Ela é uma dedicação diária, porque as palavras têm poder. Muito bom. Ana, então vamos começar pelo seguinte. Conta pra gente o que é o borderline e em seguida a gente traz um pouco de informações aí de tudo isso que você, todo esse teu trabalho, de tudo aquilo que você faz. Sim. O borderline, eu tive o diagnóstico há 2 anos atrás, eu já estava com os meus 37 anos. O diagnóstico ele não veio da noite para o dia, eu estava fazendo tratamento já desde os meus 32 anos, ou seja, demoraram 5 anos para o diagnóstico correto chegar. Porque antes eu passei pelo diagnóstico de depressão, de bipolaridade, fiz os tratamentos direitinho, mas os resultados não estavam vindo. Porque o diagnóstico não tinha sido preciso, é isso? Exato, exatamente. Porque tem algumas características, tanto da depressão, quanto do bipolar, do borderline, que elas são muito parecidas. Mas existem também os pontos principais que fazem a diferença. Então, quando veio o diagnóstico correto, que eu tomei, né, comecei a tomar a medicação correta, fazer a terapia com a profissional que trabalha com a terapia comportamental dialética, no caso, que eu nunca tinha feito antes, tudo isso fez uma grande diferença. E eu falo que o mais importante de tudo isso é que me levou a me conhecer. Eu fui atrás. Eu busquei, eu tive a proatividade. Então, independente do nome que eu tive, do nome do transtorno... O nome era só um nome, né? Era só um nome, exatamente. O melhor, o mais importante de tudo foi o autoconhecimento em cima de tudo aquilo que podia trazer de benefícios para mim. Inclusive, como lidar com as minhas próprias emoções. O que acontece com a pessoa que está num cenário muito parecido com o seu? Qual é o primeiro desafio? É o diagnóstico? Qual é o primeiro desafio? É acreditar que ela precisa buscar um tratamento? Como que tudo isso começa na cabeça de uma pessoa que está sentindo esse desafio nesse momento? Eu acredito que é analisar realmente como a pessoa está deparando com as situações, como que está sendo o comportamento dela. As características, eu vou falar um pouco do borderline, no caso. As características do borderline são uma instabilidade de humor, uma irritabilidade, impulsividade, uma intensidade, é tudo muito intenso, dentre outras. Então, a pessoa começar a entender o que ela está sentindo e buscar informações, né? Inclusive com terapeutas, com psicólogos, em mentorias. Estudar na internet. Hoje em dia a gente tem muita opção, muita alternativa boa na internet. A internet está trazendo para a gente muita informação. Então, aproveitar isso e aí realmente começar a analisar. Será que eu posso vir a ter? Será que eu tenho? Ou será que isso não é para mim? Será que é alguma outra situação? E não se apegar ao nome.
Não. Simplesmente entender que sim, eu posso ter alguma coisa ou não e tá tudo bem. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Mas, o diagnóstico final ele precisa ser feito por um profissional da área, né? Sim, normalmente é feito por um psiquiatra. Um psiquiatra. Isso, o psicólogo normalmente ele pode auxiliar, né? Dependendo se você já está fazendo tratamento Sim. com o psicólogo e o psicólogo entender que a pessoa precisa ir até o psiquiatra, então ela pode estar encaminhando, vamos fazer o teste, e aí o psiquiatra dá prosseguimento. E é importante que os dois caminhem juntos. Que eles se conversem. Que eles conversem, que o próprio paciente tenha essa lealdade no que ele está falando com um, ele falar com o outro, e que seja literalmente o que ele está sentindo. Agora eu te pergunto, o primeiro desafio é o diagnóstico? O primeiro desafio é você aceitar. Não é aceitar o diagnóstico em si, mas aceitar que você precisa de ajuda, que a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade não é só o lado ruim. Muito pelo contrário, a gente pode fazer da nossa vulnerabilidade algo engrandecedor para nós mesmos. O que eu percebo é que aí eu falo dos gestores do mundo corporativo, tá? Eu percebo que muito empresário, ele me procura, por exemplo, pedindo para fazer um treinamento de liderança para os seus líderes, mas ele em si não participa. E eu pergunto, por que você não vai participar do treinamento de liderança uma vez que você é o principal líder? E ele fala, porque eu vou constranger os outros. Na realidade não é isso, é uma desculpa que ele dá para não ter que passar por um treinamento, ou seja, para não ter que passar por uma lapidação, porque a lapidação ela modifica as pessoas. Então eu pergunto, existe um preconceito da própria pessoa em aceitar que ela precisa buscar ajuda? Existe muito, é o que mais tem. É o que mais tem. No meu caso, graças a Deus, eu tenho uma facilidade muito grande de falar de mim e dos meus desafios. E eu não fico falando, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, de maneira nenhuma. Eu trago a responsabilidade para mim. O que eu posso fazer, o que eu estou aprendendo. Isso é o mais importante. Né? Agora, sim, existe o próprio tabu, o próprio julgamento, porque a pessoa às vezes fica pensando assim, eu não posso falar isso, porque se eu falar, os outros vão me julgarem, como que um líder tem um transtorno? Um autopreconceito. Um autopreconceito, E todos nós estamos sujeitos a ter, e nem por isso nós não podemos ser uma pessoa boa. Muito pelo contrário, a gente pode ser uma pessoa ainda melhor, porque como a gente vai saber, a gente vai aprender a lidar com as situações de uma maneira mais humana, digamos assim, vai ficar mais fácil a convivência, vai ficar mais fácil o entendimento, não só do transtorno que a pessoa tem ou daquela situação, como num todo. Com certeza. O convívio fica mais gostoso. Quanto mais terapeutizado, melhor eu sou como pessoa, tanto para mim quanto para os outros. E aceitar e buscar essa informação, sabe? E aceitar que, assim, gente, não é um nome que vai me rotular. Não é um nome que vai falar se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou melhor ou pior do que o outro. Porque isso daí, todos nós, ninguém é perfeito. E todos nós temos as nossas qualidades e os nossos desafios. E vamos ter. Isso daí é a nossa jornada. Eu falo que nós estamos numa jornada do conhecimento, na jornada do desenvolvimento. E isso é lindo. A gente precisa entender de uma forma positiva, para trazer isso de uma forma otimista para a gente mesmo, para a gente enxergar as coisas melhor. Eu falo muito do copo. Imagina um copo com metade de água. Você prefere enxergar o copo metade mais cheio ou metade mais vazio? Porque ele está ali pela metade. Esse é o grande desafio das pessoas hoje, né? E faz muita diferença no dia a dia. Eu falo que assim, é um pouquinho a cada dia. A gente vai plantando. Depois a gente consegue colher o montante geral e viver o hoje. Viver o aqui e o agora. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho, porque o assunto vai render e a gente tem o segundo bloco inteiro para falar sobre tudo isso. Combinado. E enquanto isso a gente vai ver a dica de segurança do Grupo Ethics. Vem me contar qual é a sua sacada dessa semana aqui, meus amigos do Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o treinamento de pessoas da terceira idade usando a inteligência artificial. Cabe a nós treinarmos e orientarmos o uso da IA
para pessoas da terceira idade, de maneira mais fácil e segura. O primeiro passo é implantar no celular do idoso aplicativos oficiais ou assistentes conhecidos como Chat GPT, assistente Google ou a Siri, que já vem implantada no próprio aparelho. Utilize sempre assistentes de IA com interação de voz, para que o idoso não tenha o trabalho da digitação. Apertando o botão do microfone, sua dúvida é respondida imediatamente. Oriente o idoso a nunca passar mensagens ou falas com os números de seus documentos pessoais, senhas, inscrições de benefícios do INSS. A IA serve apenas para tirar dúvidas com maior rapidez. Sempre ative no celular do idoso o bloqueio de tela. Tenha também sempre para fácil acesso número telefone emergencial visível. Com essas dicas de segurança, o idoso se sentirá seguro. Oriente também, caso a resposta do IA para o idoso lhe cause desconfiança, que procure alguém imediatamente da sua confiança para sanar tal dúvida. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo hoje com a Ana Paula Duarte, ela que vem falar a respeito de uma vida, de uma identificação, né, de uma síndrome e o quanto que ela aprendeu isso e hoje ensina para outras pessoas. Eu te perguntei no início, Ana Paula, se existia um autopreconceito. Você me trouxe essa informação, que existia um autopreconceito, mas existe o preconceito de outras pessoas para com aquela pessoa que apresenta sinais que podem ser de uma síndrome? Existir, existe. Agora cabe a gente dar ouvidos a isso ou não. O pessoal fala muito de filtro de vendas, né? Funil. Você tem que ter o seu funil de vendas. Então cada um de nós, temos que ter também o funil do que nós vamos trazer e levar no nosso dia a dia e o que a gente vai deixar de lado. Não é desrespeitar o próximo, a gente vai respeitar o que ele está falando, o que ele está achando, da forma como ele está se comportando mediante a nós, porém nós mesmos sabemos. Olha, eu estou vivendo bem, eu estou em paz, eu estou me conhecendo. Eu, inclusive, tenho um grande amigo que quando eu comentei do meu projeto, que eu ia falar do borderline, que eu ia comentar dar alguns exemplos, que eu ia direcionar as pessoas. Porque quando a gente passa pela situação, Aguinaldo, a gente consegue ajudar de uma forma mais rápida as pessoas, né? Porque, como se diz, eu já passei por aí, é como se fosse um GPS. Ó, vai por esse caminho, que esse caminho é mais perto. Eu consigo genuinamente te ajudar. Claro. Né? E não fofocar sobre sua vida, Exato. que faz uma grande diferença, não é verdade? Exatamente. E aí ele falou comigo, mas eu não acredito que você vai fazer isso. Você vai se expor, você vai falar do seu diagnóstico. E assim, ele foi completamente contra. E olha que é um grande amigo meu. E eu falei com ele, tá tudo bem, eu te entendo, eu te respeito, mas sim, eu vou seguir nessa linha, porque o meu propósito é esse, eu acredito em mim, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, então tá tudo bem. Existem outras pessoas que vão se conectar comigo, independente se elas têm transtorno ou não. Por quê? Porque as dores, todos nós temos as nossas dores, cada um do seu jeito. Ana, você falou de propósito, eu acho muito interessante isso, porque nós nos conhecemos através de um evento que nós tivemos e o condutor desse evento era o Edilson Lopes, que já esteve aqui no Café Corporativo pelo menos 2 vezes, e o Edilson ele tem uma fala que eu me lembro de ouvi-lo em 2017 com essa fala. Ele pergunta para o palestrante o seguinte, pelo que você morreria?
Esse é o teu propósito. Pelo que você morreria? O que é que você realmente, que mais te incomoda no mundo? Porque aquilo que mais te incomoda é o que você tem a missão de modificar. Então, eu acredito que o desafio que a gente identifica move o nosso propósito. Faz sentido isso para você? Faz total. Uhum. E eu acho lindo quando a gente consegue entender qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa missão. Porque até um tempo atrás as pessoas me perguntavam, né? Dependendo da pessoa que eu encontrava, Ana Paula, qual que é o seu propósito? E eu falava, não sei qual que é o meu propósito. Eu sempre acreditei em Deus, sempre fui da igreja e tudo mais, mas eu não sabia qual que era o meu propósito. E aí, quando eu me senti tocada por Deus, Ana Paula, você precisa falar, as pessoas precisam entender a sua história, você precisa levar isso de uma maneira com alegria para as pessoas, porque o que eu faço, Aguinaldo? Eu levo, mas eu não levo de uma forma pesada, de uma forma forte. Eu levo de uma forma leve, porém impactante ao mesmo tempo, para justamente inspirar as pessoas e mostrar para as pessoas que sempre é capaz, né? Nós sempre somos capazes de fazermos o nosso melhor, de darmos o nosso melhor. E você falou muito da questão a gente comentou aqui já da questão do julgamento, né? O auto-julgamento e o que o outro está pensando. O que o outro vai pensar, isso daí é uma ferramenta dele, isso daí é dele. A gente não tem que dar ouvido a todo mundo à nossa volta, senão a gente nunca vai conseguir seguir com a nossa essência. Vai ficar sempre um peso, né? Exato, e a autenticidade ela é importante também. Nas empresas existe uma coisa chamada liderança. Então imagina que eu sou o líder da empresa. Como que eu devo? Qual é a dica que você dá para o líder que detecta que dentro da equipe dele ele tem alguém que possivelmente possa ter algum tipo de desafio como esse? Quando eu percebo que esse meu colaborador ele tem um desafio que talvez ele próprio não tenha percebido, que pode ser uma síndrome, pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, né? Eu, por exemplo, em algum momento precisei tratar TAG, né? Que é a ansiedade generalizada. Isso tem anos aí atrás, mas eu vivi isso. E esse alerta foi trazido por uma pessoa dentro da empresa, que me falou assim, Aguinaldo, eu preciso conversar com você. Eu tenho percebido em você traços de algo que eu gostaria que você fosse buscar se conhecer melhor. É papel da liderança trazer esse colaborador e procurar ajudá-lo também em assuntos que podem ser sensíveis? Claro, acredito que sim, porque existem líderes e líderes. Então, aquele líder que quer ver a equipe toda evoluindo, ele faz isso, ele conversa com o colaborador, ele expõe o que ele está sentindo, o que ele está vendo, ele presta atenção na linguagem do colaborador, não apenas como uma linguagem verbal, mas também a não verbal. Quais são as atitudes que o colaborador está tomando? Para depois, na hora que ele for conversar, ele falar, olha, aconteceu isso, ele dá os exemplos. Sim. Aqui você fez dessa forma, quem sabe você não tenta, né? A gente não busca juntos dessa outra forma, ter o apoio. Eu entendo que quando o líder apoia de fato o colaborador, a empresa, a questão de criatividade do colaborador, ela flui, a produtividade aumenta. Então é trabalhar em equipe mesmo, estar ali juntos, até mesmo porque o colaborador ele passa muito mais tempo, né? O líder, o colaborador, nós passamos muito mais tempo dentro de uma empresa trabalhando do que às vezes na nossa própria casa. Então a chance talvez do líder enxergar isso no colaborador, realmente ela é grande porque você está ali em contato muito tempo. Por que não ajudar? Mas para a gente conseguir ajudar o outro, primeiramente a gente tem que estar ciente do que está acontecendo com a gente mesmo. Que cai naquela historinha do avião, né? Primeiro, se tiver um problema, a máscara sempre em você, para que você possa ter condição, então, de ajudar outra pessoa, né? Com certeza. Muito bom, Ana Paula. Vamos para mais um intervalinho, então, e daqui a pouco a gente volta com mais desse assunto, que é essa questão aí dos transtornos e da saúde mental. E você, enquanto isso, nos acompanha aqui. Vamos conhecer o trabalho da Polix. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como
reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular. E tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com Ana Paula Duarte, ela que fala a respeito todos esses desafios, os transtornos, né? Mas Ana, me conta um pouco sobre o seu trabalho. Como é que você leva isso para as empresas, nas palestras? Conta isso para mim. Guinaldo, é um ponto muito interessante, porque eu levo isso para as empresas de uma forma motivacional, de uma forma para inspirar e transformar, de uma forma otimista. Eu falo da resiliência, da forma da superação, da aceitação dos fatos. E por que tudo isso é importante? Porque quando a gente passa pela situação, fica mais fácil a gente falar a parte teórica e dar alguns exemplos na parte prática também. Não é que eu fico ali falando o tempo inteiro do meu storytelling, da minha história, mas eu pego alguns cases e isso conecta mais as pessoas. Então, é de uma forma incrível que eu sinto que as pessoas veem essa conexão. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez, não foi só uma vez que aconteceu isso não, mas essa vez me marcou muito. Eu estava palestrando e eu lá na frente, mais assim no início da palestra, eu virei pro pessoal e falei assim: gente, eu tô aqui, vou palestrar para vocês hoje, estou super feliz, que turma bacana, vamos elevar essa energia nossa, mas antes deixa eu só perguntar para vocês uma coisa. Se eu falar com vocês que eu tenho um transtorno, e até então ninguém sabia, né? Se eu falar com vocês que eu tenho um transtorno, vocês vão acreditar em mim? Gente, incrível. Todo mundo fez assim com a cabeça. Todo mundo negativou, Aguinaldo. E aí eu olhei, ri e falei, pois é, mas eu tenho um transtorno de personalidade. E isso não me impede de estar aqui, não me impede de seguir a minha vida de uma maneira saudável. Mas qual que é a diferença? Eu decidi me dedicar à minha vida. Eu decidi dedicar de uma maneira positiva a fazer o que é melhor para mim e, consequentemente, para quem está à minha volta. E isso mudou tudo. Porque a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar e melhorar a nós mesmos. O que você acabou de dizer é que qualquer pessoa com qualquer desafio, síndrome, transtorno, XYZ, ela é, acima de tudo, uma pessoa como outra qualquer. É uma pessoa normal, que pode subir num palco, falar para 300 pessoas, que pode falar para uma câmera, que pode estudar, que pode trazer soluções. E muitas pessoas, ao se verem nessa situação desafiante, elas desistem e acabam não fazendo aquilo que elas têm de melhor. Pode ser qualquer profissão, pode ser uma enfermeira, pode ser um mecânico, sim, pode ser uma comunicadora. Acabam se vitimizando, digamos assim. Né? Não vamos, gente, deixar que qualquer situação, seja para vitimizar. Não, vamos fazer das situações, dos problemas, grandes oportunidades para a gente ter... Para vencer isso, né? Exatamente. Muito bom, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu acredito que aquilo que a gente teve de melhor hoje foi mostrar isso, sabe? Que com coragem a gente vence esses desafios. E assim como tem tantos outros fatores da saúde da gente com os quais a gente convive, podemos conviver com esses também. Com certeza. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Aguinaldo, pela oportunidade, pelo Café Corporativo, que é um programa maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. E o Café Corporativo fica por aqui. Volta na próxima semana, mas enquanto isso, olha, vou te trazer alguns convites. Primeiro, entra lá no Instagram do Aguinaldo Palestrante, clica lá, faz um contato comigo. Segundo convite, entra no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo e se inscreva para você também ter acesso a todos os quase 400 programas que nós temos nesse acervo de conteúdo, porque afinal, Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix.
Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança.